irmãos, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trago as saudações da nossa igreja presbiteriana metropolitana de Alphaville, lá em Barueri, São Paulo. Que o Senhor, então, nos abençoe nesse dia do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 6. Dos versos 6 a 8. Atos capítulo 1, de 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Meus irmãos, se vocês pudessem estar no lugar dos discípulos do Senhor Jesus, e seria o último momento, e a última pergunta que você pudesse ter a oportunidade de fazer ao nosso Senhor, qual seria essa pergunta? Porque de fato esse era o último momento e essa foi a última frase que Jesus deixou, e foi essa a última pergunta que os discípulos fizeram. Essa era a pergunta que ardia em seus corações. Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Meus irmãos, a pergunta deles não tem tanto a ver, nesse exato momento, com a questão política. Será que Jesus viria finalmente, então, expulsar os romanos e trazer um reino, a liberdade política para Israel? Não, a essa altura do campeonato, eles já experimentaram a ressurreição, eles já haviam visto que o reino de Deus não tinha nada a ver com todos aqueles aspectos humanos, mas era um reino espiritual. Mas por que então dessa pergunta? Então essa é uma pergunta importante para entendermos missões. Como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento então passam a se conectar nesse grandioso propósito de ver todas as nações adorando, louvando ao nosso Senhor. Então essa é a importância dessa pergunta e nós então tentaremos responder. Mas para podermos responder tudo isso, precisamos olhar um pouco para os evangelhos. E olhando para os evangelhos, em particular, fazendo uma seleção das passagens da atitude que Jesus teve para com os estrangeiros. Jesus teve alguns encontros com gentios estrangeiros, mas a atitude dele foi um tanto ambígua nessas ocasiões. Um dos primeiros encontros foi com o centurião romano. Em Mateus capítulo 8, em Lucas capítulo 7, aparece esse encontro, onde um soldado romano pede ajuda para Jesus, para que o servo dele seja curado. Jesus disse: tá bom, eu vou com você, mas o romano fala: não, eu também sou alguém que tem autoridade, eu mando os meus soldados irem para cá, para lá, e eu sei quando encontro alguém que também tem autoridade, basta uma palavra sua. Então, Jesus elogia a fé desse romano, dizendo que não havia fé igual a essa entre o seu próprio povo, e naquela mesma hora, o servo dele é curado. Uma outra passagem onde Jesus tem um encontro com um estrangeiro é na cura dos gadarenos. Quando Jesus vai até essa região, ele chega lá e encontra o endemoniado. No Evangelho de Mateus aparecem 2 endemoniados, então nós podemos assumir que eram 2 de fato. Marcos e Lucas, eles dão ênfase num único, mas eles são terríveis, eles estão nos túmulos, fazendo realmente um grande terror na cidade. Jesus chega
expulsa aqueles demônios, e os demônios pedem de forma muito sagaz para que eles deixassem entrar nos porcos. E haviam ali 2.000 porcos, toda aquela manada de porcos, então, se precipita, morre afogada. Então, aquilo causa uma grande comoção. Obviamente, quando você tem uma criação de porcos, de mais de 2.000 animais, imagina o tamanho do prejuízo. Todos eles eram criadores de porcos, né? Eles gostavam de comer salsicha, bacon e tantas coisas boas que vêm do porco. E quando viram a economia deles indo para o buraco, eles falaram para Jesus: Jesus, por favor, retire-se daqui. O Senhor não é bem-vindo aqui, saia daqui. E eles não estavam nem aí com a cura maravilhosa, a expulsão dos demônios que acontecia com aqueles dois. E a pergunta vem: será que o diabo foi mais esperto do que Jesus? Porque o diabo fez com que a incredulidade daquela região toda fosse solidificada nessa atitude, e ninguém se salvou, exceto aqueles dois. E é claro que jamais o diabo será mais esperto do que Jesus. Então só podemos assumir que Jesus não tinha a intenção de pregar o evangelho, pelo menos naquele momento, para uma cidade inteira, formada por 10 cidades de gentios na região de Gadara. Por que será que Jesus não queria pregar o evangelho para aqueles gentios? Porque o coração deles foi endurecido pela aquela atitude do prejuízo tão grande. Isso, de fato, é algo muito ambíguo, não é mesmo? No Evangelho de João, aparecem, então, lá no capítulo 12, os gregos. Os gregos vêm de uma região muito, muito longínqua. É a região chamada Gog e Magog, que é explicado lá no texto de Ezequiel. Os profetas falando que Gog e Magog viria. E os gregos estavam ali. Gog era a região chamada como a Grécia no mundo antigo. E quando esses gregos pedem uma audiência com Jesus, Jesus simplesmente os ignora, não dá uma resposta positiva ou negativa, simplesmente deixa eles ali, né, nessa expectativa. O texto não fala se eles se encontraram com Jesus ou não. E a passagem mais emblemática dessa atitude de Jesus foi para com a mulher cirofenícia. Ela tinha uma filha endemoniada e vai até Jesus pedindo para que ela seja curada. Agora, imagina o nosso Deus onisciente, que conhecia o sofrimento daquela mãe e provavelmente sabia que aquela mãe caminhou por quilômetros e quilômetros para chegar até ali com o coração apertado, para pedir socorro por sua filha endemoniada. E qual que foi a resposta de Jesus? Fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma resposta, poderíamos dizer, um tanto fria. Mas essa mulher, ela tem uma humildade, uma atitude e uma esperteza, uma genialidade incrível. A resposta dela foi: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando Jesus havia dito que não é bom pegar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Mas a frase de Jesus, e Jesus não mente, é que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para entendermos essas duas atitudes, primeira dos discípulos fazendo essa pergunta: Senhor, será esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E também tentando entender por que Jesus teve essa atitude para com os estrangeiros, os gentios. Para nós entendermos então tudo isso, que é a chave para solucionarmos o mistério das missões. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento se conectam, precisamos voltar lá para o texto da liturgia de hoje, Isaías, capítulo 49, versículo 6.
Nós não combinamos, né, reverendo? Mas pela providência divina, o texto da liturgia dessa manhã é a chave hermenêutica. É aquela chave que vai abrir o segredo, o cadeado para nós entendermos tanto a atitude de Jesus, como a pergunta dos discípulos acerca da restauração do reino. Uma das frases também enigmáticas de Jesus foi a seguinte, no Evangelho de João. Ele promete que os seus discípulos fariam coisas muito maiores do que estas que Jesus fez no seu ministério. Do que Jesus estava falando? Essa frase também é respondida por esse texto de Isaías 49, versículo 6. Vamos ler mais uma vez então, o texto de Isaías 49? Vamos juntos? Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Amém. Esse versículo, então, nos fala da restauração, e que foi a pergunta dos discípulos lá em Atos 1,6. Será esse o Senhor, o momento que o Senhor irá restaurar o reino? E a resposta de Jesus foi a seguinte: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judéia e até os confins da terra. Está conectado aqui. Aqui, o texto de Isaías 49, versículo 6, é todo o arcabouço, o parâmetro usado em Atos 1, 6 e 8, para falar da resposta e para entendermos o mistério das missões a partir do Novo Testamento. Bom, essa é uma profecia que diz o seguinte: as 12 tribos estão todas espalhadas depois que foram destruídas. Elas estão dispersas, elas estão em todas as partes do mundo, mas a profecia está dizendo o seguinte: vai chegar o momento onde o Senhor vai trazer de volta todas essas 12 tribos, restaurando novamente a nação de Israel. E quando o Senhor fizesse isso, quando o Senhor trouxesse de volta todas as 12 tribos, de volta para Jerusalém, então aconteceria o seguinte: aconteceria de que, novamente, o povo de Israel voltaria a ser luz para os gentios e a minha salvação até os confins da terra. O projeto missionário de Israel falhou por causa da dureza do coração, da quebra da aliança, do pecado do povo de Israel, porque eles não foram fiéis na pregação no Antigo Testamento, e por isso também o Senhor os destruiu e os dispersou. Mas quando, no futuro, o Senhor restaurasse e trouxesse de volta todas essas 12 tribos novamente o chamado missionário para o povo de Israel, de ser luz para os gentios, bênção a todas as famílias da terra, e a minha salvação até os confins, novamente esse chamado seria restaurado e dado para aquele povo. Essa é a profecia. Profecia essa que não está somente no livro de Isaías, não. Ela está presente, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, que fala que as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês, eu os tirarei do meio das nações e os congregarei. Não só em Ezequiel, Zacarias, capítulo 9, também tem essa mesma ideia de Israel sendo trazida de volta para que o seu testemunho
e a pregação entre as nações aconteça. Diz aqui, ele, Israel, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar em mar, desde o Eufrates até aonde? Os confins da terra. Quando? Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, voltem para Jerusalém, voltem para a terra prometida, porque quando isso acontecesse, as nações seriam abençoadas. É disso então que a palavra de Deus nos ensina sobre a importância do ministério de Jesus para com os seus 12 discípulos. Não é coincidência que Jesus foi lá, orou a noite inteira e escolheu 12 homens para acompanhá-los, para discipulá-los, para caminhar com eles durante 3 anos. Por que 12? Porque haviam exatamente 12 tribos. Então, o processo de restaurar, que é prometido nas profecias, é feito por Jesus. E daí a frase, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Jesus nunca deixou a Judéia para ir, por exemplo, pregar o evangelho na Índia, para pregar o evangelho em Roma. Ele sempre permaneceu na Judéia, na Galileia, em Jerusalém. Por quê? Porque o seu trabalho consistia em restaurar cada uma das 12 tribos. E ele faria isso através desses 12 homens escolhidos a dedo, para que cada uma dessas 12 tribos fossem novamente colocadas como o reinício da nação de Israel, agora na igreja. Os samaritanos precisam da nossa atenção especial, porque os samaritanos são aqueles inimigos dos judeus. Mas quem são os samaritanos? Na época do rei Jeroboão, um dos filhos de Salomão, Jeroboão levou 10 das 12 tribos para o norte, e aquelas 10 tribos se corromperam e viraram idólatras, se misturaram com outras nações, e eram então os samaritanos. Não havia unidade entre Israel e Samaria. Havia essa briga, e na época de Jesus nós vemos isso claramente. Mas quando Jesus dá uma atenção muito especial aos samaritanos, por exemplo, contando a parábola do bom samaritano. Por exemplo, dizendo que dos 10 leprosos que ele havia curado, o único que veio agradecer foi um samaritano. Dando uma atenção especial para uma mulher samaritana, que nós nem sabemos o nome, e ela é evangelizada por Jesus. Essa mulher anuncia a toda a cidade vem até Jesus, e Jesus permanece vários dias na cidade dos samaritanos, e todos eles vão dizer que eles viram com os próprios olhos o Messias prometido. Jesus estava, sim, trabalhando para restaurar as 12 tribos. O que para o homem é impossível. Imagina, samaritanos e judeus sendo um único povo novamente. Isso é mais difícil do que hoje israelenses e palestinos juntos. Isso é mais difícil do que brasileiros e argentinos. Isso que é mais difícil do que corintianos e palmeirenses. Mas o trabalho de Jesus consistiu, naqueles 3 anos, em trabalhar nessa primeira etapa, que era restaurar o reino, as 12 tribos de Israel como um único povo, porque quando isso acontecesse, de acordo com todas as profecias do Antigo Testamento, quando a nação fosse trazida de volta, fosse restaurada as 12 tribos, aí sim nós veríamos uma nova
era de missões sendo inaugurada. E essa era de missões é inaugurada quando os samaritanos se convertem. O livro de Atos, ele segue uma lógica, ele segue uma cronologia presente no versículo 8. Então, no versículo 8, ele diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, os capítulos 1 a 7 de Atos são todas descrições da missão acontecendo em Jerusalém e Judéia. Só que no capítulo 8 acontece uma coisa memorável, uma coisa muito, muito importante. No capítulo 8, Filipe prega o evangelho para os samaritanos. E de repente, os samaritanos se convertem. Esse é um fato tão importante que os apóstolos mais importantes, as colunas da igreja, Pedro e João, são chamados a irem até Samaria. E quando eles vão até Samaria, eles oram sobre os samaritanos, e os samaritanos também recebem o Espírito Santo. Logo na sequência, por causa desse acontecimento, é como se uma porteira estivesse fechada, um cadeado inacessível estivesse ali trancafiado, mas a partir do capítulo 8 algo acontece. Logo na sequência então da narrativa de Atos, ainda no capítulo 8, o primeiro gentio, o eunuco da Etiópia, se converte logo depois da conversão dos samaritanos. No capítulo 9 seguinte, o apóstolo aos gentios é chamado na sua conversão, onde ele literalmente cai do cavalo. E no capítulo 10, Pedro, o líder da igreja, então, tem uma visão onde num lenço vem todo tipo de animal, répteis, e ele deveria comer aqueles animais, que era a comida que os gentios comiam. Então Cornélio se converte, e a partir daí nós vemos, na sequência do livro de Atos, as missões acontecendo em todas as nações, nos confins da terra. O que nós podemos aprender, então, a partir de tudo isso? Que a unidade é fundamental para missões. Uma das coisas que nós vemos, nós que trabalhamos no meio missionário, vemos, é a unidade que existe na igreja entre batistas, metodistas, assembleanos, presbiterianos, congregacionais e pessoas de todas as denominações quando estão unidas para pregar o evangelho às nações, a regiões remotas e difíceis. Há uma unidade. Há uma beleza da diversidade da igreja. No meio missionário também você vê também agências missionárias formadas por filipinos, por americanos, por alemães, por argentinos, por brasileiros, juntos, unidos, para pregar o evangelho. É no trabalho missionário, evangelístico, que cristãos palestinos se juntam a cristãos judeus messiânicos, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, para alcançarem os seus pares, numa das regiões mais difíceis do mundo. Como é importante que haja unidade na igreja. Essa unidade que faltava para que Deus abençoasse e respondesse finalmente a pergunta dos discípulos: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus foi um contundente: sim, é agora! Porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo para se tornarem um, e a partir daí serão minhas testemunhas e luz para os gentios até os confins da terra, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Esse é o tempo. Irmãos, uma das coisas que acontece dentro da igreja são disputas,
ciumeiras e divisões, até dentro da própria família. Mas lembre-se disso, um projeto tão significativo como esse, o alcance das nações, só vai ter acontecido porque o Senhor restaura a unidade na sua igreja. Quando há reconciliação, quando há perdão genuíno acontecendo, e a partir dali o Senhor abre e inaugura esse tempo abençoado. Eu sou de uma origem coreana. Estou aqui falando para os irmãos, alguns de vocês têm origem italiana, portuguesa ou brasileira mesmo. Mas imagina só, todos nós somos frutos dessa missão. O Evangelho só chegou a nós e a cada uma das nossas famílias. Por quê? Porque lá atrás, o Senhor Jesus trabalhou, reestabelecendo essa unidade, cumprindo a promessa que Ele tinha dito aos discípulos: coisas maiores do que essas vocês farão. Ele não está se referindo aos milagres de Jesus. As coisas maiores não têm a ver com a multiplicação dos pães, ressuscitar mortos e curar pessoas, mas Jesus nunca deixou a Judéia para ir até os confins da terra pregar o Evangelho, mas todos os seus 12 apóstolos, cada um deles se tornaram missionários transculturais. João vai pregar o Evangelho lá em Éfeso e depois lá morre também na ilha de Pátimos. Pedro chega até Roma. Matias, ele vai lá para a Etiópia, para a África. Tomé, Bartolomeu, eles vão para a Índia, para a Ásia. André, ele vai lá para o norte da Europa, para a região da Sítia, onde hoje seria a Armênia. Coisas maiores do que o Senhor Jesus fez, os discípulos faziam, e ele se referia ao trabalho missionário de levar o cumprimento de todas essas profecias a cabo. Como a unidade da igreja é importante. Como na nossa vida cristã, muitas vezes o Senhor não nos abençoa, porque há divisões no nosso meio, porque há coisas que o Senhor não se agrada, porque o apóstolo João diz que o mundo veria que nós somos de Deus, olhando a unidade que existe dentro da gente. E quando essa unidade, ela é harmoniosa, ela é no poder do Espírito Santo, relacionamentos podem ser restaurados, perdão pode acontecer, e aí sim, o Senhor há de fazer grandes coisas como fez no passado. Um outro elemento importantíssimo, meus irmãos e irmãs, é que tudo isso nos mostra que nós estamos num momento da história único. Os santos do passado, os profetas do passado, eles queriam, anelavam escutar e testemunhar todas essas coisas que nós hoje escutamos, ouvimos e sabemos. E nesse momento escatológico, nesse momento único na história, a igreja recebe essa comissão: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, ser testemunha até os confins da terra. Meus irmãos, a promessa de Atos 1:8 é que nós seríamos capacitados no poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Quando Sansão, ele foi capaz de sozinho vencer um exército de milhares de soldados, ele fez isso no poder do Espírito Santo. Quando Salomão era o homem mais sábio da terra, ele fez isso no poder do Espírito Santo. Quando Moisés e Elias faziam todos aqueles milagres, ele o fez no poder do Espírito Santo. E olha só o momento escatológico em que nós vivemos, a mesma capacitação, dessa vez não para vencermos exércitos, dessa vez não para fazermos milagres, dessa vez não para se tornarmos pessoas inteligentes e sábias, mas para termos o poder de
testemunhar foi dado a toda a igreja. Não só para alguns escolhidos, para alguns ungidos especiais, mas o poder, a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, passa a habitar em todo crente, para quê? Para que sejamos testemunhas. Mas nós crentes, infelizmente, preferimos ouvir e escutar as mentiras do diabo, que diz: você não é missionário, você não é evangelista, você não tem o tal do dom do evangelismo, fica na sua insignificância, fica quietinho, viva a sua vida cristã, né, em silêncio, em particular, e seja feliz. Essa é a mentira do diabo. O poder do Espírito Santo foi dado a toda a igreja nesse momento, para que sejamos testemunhas. E quando eu e vocês, pela fé, colocamos: Senhor, me capacita, fazemos aquela oração: Senhor, me dá as palavras, Senhor, me ajuda a falar para essa pessoa que precisa ouvir do Evangelho. O Senhor há de ser fiel, sim, e nos capacitar com aquilo que nós já temos. A bem da verdade é que nós temos um potencial dormente que nós não sabemos utilizar. É como se cada um de nós tivesse uma Ferrari na garagem e não soubesse trocar as marchas, e vivemos na primeira marcha. O Espírito Santo foi dado a cada um de nós. Para que testemunhemos. A igreja no primeiro século, ao testemunhar, foi capaz de fazer o que exércitos mais poderosos do mundo não conseguiram fazer, que foi conquistar o grande império romano. Através da pregação do Evangelho e do testemunho desses crentes fiéis até a morte. Esse mundo tem muitos desafios. Nós temos o desafio do mundo islâmico, que é um lugar impenetrável aos olhos humanos. Nós temos o desafio das tribos mais isoladas, um grande desafio. Nós temos os lugares ainda hostis ao Evangelho, pós-cristãos, o lugar onde era o berço do cristianismo, o lugar onde o cristianismo floresceu, que é a Europa, e hoje é um lugar, uma terra devastada pelo ateísmo, pela pós-modernidade. Mas apesar desses grandes desafios e de humanamente ser impossível, a promessa que temos é que, pelo poder do Espírito Santo, Ele nos capacita para sermos as suas testemunhas. Então, quando cada um de nós senta do lado do motorista de Uber, convida um vizinho para tomar um café em casa, e decide: eu não vou falar de futebol, eu não vou falar do clima, eu não vou falar de política, eu não vou falar do noticiário, mas eu vou falar das coisas de Deus. E você fala: Senhor, me capacita. A atitude de nós testemunharmos fará com que o Senhor fale por nós, Ele nos dê as palavras. E nesse processo, nós mesmos sejamos tremendamente abençoados. Evangelismo, missões, é uma atitude devocional. Assim como nós vamos para o culto, assim como nós podemos ler a nossa Bíblia em casa, fazer as nossas orações, e isso traz edificação e crescimento e maturidade, evangelizar é também um meio de graça. É uma atitude devocional que faz com que nós cresçamos, amadureçamos, que nós sejamos mais íntimos com o Senhor, porque assim como nós, no momento em que nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Quando evangelizamos e dependemos do poder do Espírito Santo, também passamos a depender e a estarmos mais próximos e íntimos do nosso Senhor. Que o Senhor, então,
nos abençoe, para que no nosso meio haja, em primeiro lugar, unidade, em segundo lugar, que possamos viver aproveitando cada oportunidade, nesse momento histórico, onde o que falta agora é o Senhor Jesus voltar. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus irá voltar, por quê? Porque nós não apressamos a vinda de Cristo com missões. O fato é que a cada dia mais de 120 mil pessoas estão se convertendo em alguma parte do mundo. E nós não sabemos se o último eleito, se a última etnia eleita está sendo evangelizada nesse exato momento e que o Senhor Jesus pode voltar amanhã. E nada do que nós temos aqui nessa terra nós levaremos conosco. Nada. Tudo vai ficar aqui. E a única coisa que levaremos são as amizades que vão durar por toda a eternidade, porque são amizades feitas através da evangelização. Na parábola em Lucas 16, ele fala que quando você faz amigos nessa terra, através da evangelização, usando o seu tempo, os seus recursos, os seus dons, a sua dedicação, esses amigos vão receber cada um de vocês nos tabernáculos eternos. Que o Senhor, então, nos capacite para fazermos missões localmente, regionalmente através da plantação de igrejas, até os confins da terra, lá na Albânia, na Espanha, como é o trabalho dos irmãos, e que outros povos também possam conhecer a maravilha do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, nesta manhã. Nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, que cumpriu todos os teus planos, as tuas profecias, capacitando, ó Deus, cada um dos teus santos apóstolos, cada um dos teus servos ao longo da história, fazendo com que o Evangelho chegasse a regiões remotas e distantes, como era o Brasil há 165 anos atrás, como era a Coreia há 150 anos atrás. Ó Pai, obrigado pela fidelidade desses irmãos e irmãs que deram as suas vidas para levar essa bendita mensagem. E o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo, a cada lugar. Te agradecemos porque hoje nós, como igreja brasileira, podemos também abençoar diversas nações, tribos, povos e línguas com o Evangelho. Em lugares onde nunca se ouviu falar do Deus Criador, de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, essa boa mensagem é pregada e vidas são completamente transformadas. A verdadeira justiça é implementada. A verdadeira alegria, ó Deus, dos povos e das nações acontece, Senhor Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Ajuda a Igreja Presbiteriana de Limeira também, ó Pai, a participar desses grandes projetos do Senhor, de ver a alegria de cada uma dessas nações, resplandecendo o Teu rosto sobre elas, sendo abençoadas também pelo Senhor. Que a Tua graça sustente cada um dos Teus servos que pregam o Evangelho mundo afora. Que o Senhor, ó Pai, levante mais e mais igrejas fiéis como estas, para ofertarem, para serem fiéis nos seus dízimos, para que o Teu sustento, para que a Tua obra, ó Deus, continue. Essa é a oração que nós fazemos, abençoando cada família aqui presente, no nome do Senhor Jesus. Amém.